Integrador, bora falar a verdade, né? Vender energia solar já não é aquele oceano azul de antigamente. Clientes cada vez mais exigentes, e com razão, o preço da concorrência está cada dia mais baixo e as concessionárias, por sua vez, tá querendo complicar o processo. A verdade nua e crua aqui é que em 2026, ou você começa a vender de forma diferente, ou você vai correr o risco de diminuir suas margens cada vez mais e sair do mercado. O método de tirar pedido realmente acabou. Um erro bem comum no setor fotovoltaico é entrar numa disputa por preço, tá? E eu sei que às vezes é difícil sair dela, tá? Mas se você entra nessa briga, o que acontece é que você perde muita margem, né? E em 2026 é um ano que de uma vez por todas você vai precisar vender valor e não entrar mais nisso. E existe uma técnica validada com base em pesquisas realizadas ao longo de mais de 12 anos. Foram analisados mais de 35 mil negociações de vendas e que se adapta para o setor solar de forma magnífica e à prova de qualquer guerra de preços. Talvez já deve ter ouvido falar, que é o método SPIN. O SPIN Selling ele é baseado em 4 tipos de perguntas: situação, problema, implicação e necessidade de solução. E por que esse método funciona muito para o setor fotovoltaico? O método funciona porque alinha o processo de venda à psicologia da decisão em compras complexas, tá? Evitando o que eu chamo de reatância psicológica, que é quando o cliente sente que sua liberdade de escolha está sendo ameaçada por uma pressão externa, tá? Em vendas grandes, apenas identificar problemas não é suficiente para justificar altos investimentos. O método ele é eficaz por utilizar perguntas investigativas para transformar esses problemas em necessidades explícitas, ou seja, um desejo claro de ação por parte do comprador. Ao fazer isso através de perguntas de implicação, o vendedor ele aumenta a percepção da gravidade do problema, alterando a equação de valor na mente do cliente para que a seriedade da situação supere o custo da solução. Finalmente, utilizar perguntas de necessidades de solução, o método faz com que o próprio cliente verbalize os benefícios, o que reduz drasticamente as objeções e aumenta a aceitação da proposta. Pois compradores, eles confiam mais em soluções que eles mesmos articularam do que nas afirmações feitas por nós vendedores. Ele funciona perfeitamente no solar. Na verdade, eu acho que ele funciona melhor ainda no solar, tá? O cliente no solar, ele já tem um problema financeiro e de fácil visualização acontecendo todo mês, que é a conta de luz. Mas muita atenção aqui, tá? Que o método precisa ser aplicado de forma correta. E é exatamente nesse ponto que a grande maioria dos integradores falha feio. E muitos acabam achando que o método não funciona. E o mais impressionante é que a causa de tudo é um erro muito simples, tá? A insistência e a falta de empatia com o comprador. E eu aposto que você já passou por isso, tá? Aquele vendedor chato que mais parece interessado em te empurrar o produto e bater meta do que resolver o seu problema. Aquela sensação de insistência que só gera resistência, tá? A ciência por trás das vendas nos mostra que em negociações complexas, como é o caso da energia solar fotovoltaica, pressionar o cliente não funciona. Neil, criador do método SPIN, provou que técnicas de pressão que funcionam em vendas pequenas, na verdade, reduzem as suas chances de fechar quando estamos falando de grandes vendas, tá? E agora você pode estar pensando assim, tá? Mas, Túlio, eu nunca apliquei o método, pelo contrário, pressionei o cliente durante anos e funcionou. É sobre isso, meu amigo. Antigamente funcionava assim, tá? Mas agora, com o amadurecimento do mercado de energia solar fotovoltaica, quem não aplicar a técnica correta vai ficar para trás. E muita empresa já está sentindo isso na pele, reduzindo muita margem para poder vender. Bom, entendi, Túlio. Mas como eu vou aplicar essa técnica na prática? Let's bora comigo, sem mais delongas, e vamos pro mais importante para você, né? Como aplicar isso tudo. Bom, primeiro ponto, o segredo aqui não é decorar um script robótico, é entender a lógica por trás da metodologia. Imagine que você esteja na frente de um cliente, o senhor João. Esqueça aquela mania de chegar falando primeiramente, olha aqui, o meu painel é Tier 1, meu inversor é alemão. O seu João, ele não quer saber nada disso agora. Ele quer resolver a dor dele. Nós vamos pensar
nas 4 letrinhas lá do SPIN, aplicadas no nosso mundo, no mundo de energia solar. Primeiramente, você vai aplicar o S, que são as perguntas de situação. Aqui é o básico, mas cuidado para não virar um investigador do IBGE, tá? E cansar o cliente. Faça poucas perguntas, mas cirúrgicas, só para coletar dados que você ainda não tem e que você julga importante. Qual o seu nome, aonde você mora, tem telhado, isso você já deveria saber antes da visita, tá? Ou de conversar com o cliente. O jeito SPIN no solar é o seguinte: seu João, hoje a sua média de consumo gira em torno de R$800, certo? E nos últimos anos o senhor notou se esse consumo aumentou ou se manteve estável? O senhor tem planos de ampliar a casa, colocar mais equipamentos ou talvez comprar um veículo elétrico, ar-condicionado? Percebe a diferença aqui? Você está mapeando o terreno com informações que você não conseguiria sem perguntar diretamente para o seu João. E sem parecer chato também, tá? Você vai ter o dever de casa de separar essas perguntas que você julga importante. Depois disso, você pode passar para perguntas de problema. Aqui, nós começamos a cavar um pouquinho, tá? O cliente acha que o problema é só pagar a conta de luz, mas você precisa fazer ele verbalizar o incômodo. Na prática, nós podemos fazer assim: seu João, quando chegar o verão, aí vem aquela bandeirinha vermelha, né? Como o senhor se sente tendo que controlar o uso do ar-condicionado aí na sua família? Gera um desconforto para os seus filhos? Hoje, essa instabilidade no valor da conta de luz atrapalha o planejamento financeiro aí da sua casa ou da sua empresa? Seu João, o senhor acha justo ter que pagar taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias sem ter um retorno sobre esse valor? O objetivo aqui é fazer o cliente dizer: Túlio, é complicado, tá? Eu fico com raiva de pagar tudo isso todo mês. Pronto, ele admitiu a dor. Já podemos passar para a próxima fase, aumentar a gravidade desse problema. E aí que nós vamos com as perguntas de implicação. E é justamente aqui que você vai conseguir vender os sistemas com maiores margens, que você vai separar dos penduras placas de plantão. O cliente sabe que paga caro, mas ele não sabe o custo de não fazer nada. A pergunta de implicação serve para pegar o problema e mostrar as consequências desastrosas no futuro. Você tem que fazer o problema doer no bolso e na emoção do cliente. Olha aqui a mágica acontecendo. Seu João, a inflação energética no Brasil, historicamente, ela é muito maior que a inflação oficial. Se a sua conta hoje é R$1.000, em 5 ou 6 anos ela pode custar R$2.000, R$3.000. O senhor já parou para calcular o quanto de dinheiro você vai deixar na mesa, o quanto de dinheiro você vai estar pagando para a concessionária nos próximos 10 anos se não instalar um sistema de energia solar? Estamos falando aqui de quase um apartamento novo, ó, indo para o ralo, no lixo. Se a tarifa subir mais de 20% ano que vem, como que isso impacta a margem de lucro no seu negócio? O senhor teria que repassar isso para o preço do seu produto e perder a competitividade para o concorrente que já tem energia solar? Manter esse custo fixo alto impede o senhor de realizar outros sonhos, como aquela viagem em família ou trocar de carro? Eu acho que te impede, não? Viu o que eu fiz aqui? Eu tirei o foco do preço do inversor e coloquei o custo de perder o dinheiro. Agora o cliente não está mais achando que o seu sistema fotovoltaico está caro. Ele está achando caro continuar a pagar a conta de energia todo mês para a concessionária. Perguntas de necessidade e solução. Aqui que eu gosto de falar que a necessidade é igual o cliente vender para ele mesmo. É sensacional também. Veja só, agora que ele está preocupado com o futuro, você entra como o herói. Mas calma, não vomite a solução ainda, tá? Faça o cliente dizer como a vida dele seria melhor com o seu produto. Você vai fazer isso de forma super estratégica. Pergunte assim, por exemplo: seu João, se o senhor pudesse travar o custo da sua energia hoje e ficasse livre desses aumentos das bandeiras tarifárias pelos próximos 25 anos, como isso ajudaria na sua família, na renda, no planejamento financeiro da sua família? E veja só, se sobrasse 12 mil por ano no caixa da sua empresa, onde o senhor investiria esse capital para crescer o seu negócio? Ter a liberdade de ligar o ar-condicionado sem culpa valoriza o conforto da sua família, o bem-estar dos seus filhos? Quando o cliente responde: nossa, isso me daria uma paz enorme. Pronto, ele acabou de vender para ele mesmo. A sua proposta comercial agora não é um gasto, é um meio para ele atingir essa paz ou esse lucro que ele acabou de falar com você. Integrador, veja só, você conseguiu captar a minha mensagem aqui?
Vender energia solar fotovoltaica daqui para frente não é mais sobre módulo, estrutura, inversor. É sobre resolver, mais do que nunca, problemas complexos e financeiros do seu cliente. O método Spin Solar tira você da briga por preço e te coloca na posição de consultor de confiança. O cliente paga mais caro, sim, para quem ele confia, porque ele enxerga valor, e para quem entende a dor dele. Lembra lá no começo que eu falei, né? Você precisa de empatia, entender a dor do seu cliente, antes de querer bater a meta aí na sua empresa. E se você quiser aplicar tudo isso na prática, parar de perder o orçamento para os penduras placas, sair da guerra de preços, você precisa aprender a controlar somente 3 variáveis que farão o seu 2026 o seu ano. E é justamente isso que eu vou te ensinar no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, em uma aula aqui no YouTube. Eu vou te mostrar como manipular essas 3 variáveis e como elas irão determinar o seu lucro daqui para frente. Eu vou te mostrar também roteiros de vendas, como essa técnica do Spin Selling. Isso aqui foi só o começo, para você e a sua equipe de vendas aplicarem na prática. Somado a isso, eu vou te mostrar técnicas para contornar possíveis objeções que ainda possam surgir. E vou te mostrar como tecnologia pode ajudar você a alavancar o seu negócio, diminuindo o seu custo operacional. Tudo isso no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, de forma gratuita, tá? Para se inscrever, basta você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Te vejo lá às 20 horas. Um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência.